Então a rainha Esté respondeu e disse: Se obtive graça contigo, ó rei, e se for do agrado do rei, seja-me dado a minha vida segundo o meu pedido, e a vida do meu povo segundo o meu desejo. Esté, capítulo 7, versículo 3. Voltaremos alguns anos antes de Esdras partir para Jerusalém. Mordecai e Esté foram os israelitas mais importantes no reino da Pérsia. Esté era a rainha e seu primo Mordecai era o segundo em poder depois do rei. Vamos ver como isso aconteceu. Ao longo de 10 capítulos, o livro foi escrito entre 460 e 350 a.C. e mostra a providência de Deus em relação ao seu povo escolhido. E ele traz ainda o submento da festa de Purim, que celebrava a libertação dos israelitas por meio da intervenção de Esté. E traz também o feriado de Purim, que celebrou a libertação de Israel através da intervenção de Esté. Tradicionalmente, as pessoas releem o livro de Esté para lembrar e celebrar esses eventos. Esté era uma menina judia criada por Mordecai, que se tornou rainha ao se casar com o rei Assuero. Os pais de Esté morreram quando ela era ainda muito jovem. Então, Mordecai a criou. Assuero, rei da Pérsia, tinha um palácio na cidade de Susã, e Mardoqueu era um de seus servos. Um dia, a esposa do rei Vaste desobedeceu-lhe e o rei foi escolher uma nova mulher para a rainha. E Esté foi a escolhida. Amã, o primeiro-ministro do reino, elabora um plano para matar todos os judeus e até constrói uma forca em seu pátio para matar Mordecai. Acontece que o fato de Mardoqueu não ter mencionado o ministro, que não se curvou diante dele ao passar pela cidade justificando que adorava apenas o Deus de Israel, causou a maior ira em Amã e seu desejo de matá-lo e toda a sua família, inclusive todo o povo hebreu. Ele conspirou contra eles e até manipulou o rei para decretar que todos os que adorassem o mesmo Deus que Mordecai seriam mortos. Quando Mordecai ouviu esta lei, ficou muito chocado. Com isso, ele pediu para dizer a Esté: Você deve falar com o rei e pedir-lhe que nos salve. Na Pérsia, era proibido falar com o rei sem ser convidado. Esté, para salvar a si mesmo e ao seu povo, foi ao encontro do rei sem convite. Esté aproximou-se lentamente do trono, com o coração disparado. Imagine o silêncio que caiu sobre a grande corte real do palácio persa, em Susã. Um silêncio tão profundo que Esté pôde ouvir seus passos suaves e o farfalhar de seus vestidos reais. Ela não podia se deixar distrair pela grandiosidade da corte real, pela beleza das colunas e pelo teto deslumbrante esculpido em cedros importado do distante Líbano. Ela concentrou toda a sua atenção no rei, o homem que tinha a vida dela nas mãos. Quando Esté se aproximou, o rei olhou para ela lentamente e cuidadosamente. Então, estendeu-lhe o seu cetro de ouro. Foi um gesto simples, mas que significou a vida de Esté, porque mostrou que o rei a tinha perdoado pela transgressão que acabará de cometer. Ela apareceu diante dele sem que ele o chamasse. Chegando perto do trono, Esté se abaixou e tocou a ponta do cedro, em agradecimento, como nos diz no livro de Esté, capítulo 5, versículo 1 e 2. Vamos ver na íntegra. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esté se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esté, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esté com o cetro de ouro, que tinha nas suas mãos. E Esté chegou e tocou a ponta do cetro.
O simples fato de Esté estar diante do rei para defender seu povo de uma conspiração para exterminá-lo foi uma notável demonstração de fé e coragem. Até agora, tem sido bem sucedido, mas desafios maiores estão por vir. Ela teve que convencer esse orgulhoso monarca de que seu conselheiro de maior confiança era um homem malvado e manipulador, que o levou a condenar o povo de Esté à morte. Como ela convenceu? E o que podemos aprender com sua fé? Ela escolheu seu tempo de conversa, com sabedoria. Como Esté, aplicou o princípio de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Vamos ver na íntegra. Tudo tem o seu tempo, determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Esté, ela teve sabedoria ao falar com seu marido. Ela poderia contar tudo ao rei na frente da corte, mas isto poderia humilhá-lo e dar ao seu conselheiro tempo para questionar as suas acusações. Então, o que ela fez? Esté certamente sabia da importância de escolher cuidadosamente o seu tempo de conversa. Esté disse: se for do agrado do rei, que ele venha hoje com Amã ao banquete que preparei para ele. Esté, capítulo 5, versículo 4. Vamos ver na íntegra. E disse Esté: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. O rei concordou e enviou uma mensagem de sabedoria a Amã. Ela preservou a dignidade do marido e criou uma oportunidade mais adequada para expressar as suas preocupações. Esté preparou este banquete com muito cuidado, garantindo que as preferências do marido fossem respeitadas nos mínimos detalhes. Só para lembrar, esses detalhes não está escrito na Bíblia, mas ela precisava fazer tudo perfeito para agradar o rei. Assuero ficou feliz e decidiu perguntar novamente a Esté qual era o pedido dela. Então, Esté convidou o rei e Amã para um segundo banquete no dia seguinte. Esté, capítulo 5, versículos 7 e 8. Vamos ver na íntegra. Então respondeu Esté e disse: minha petição é requerimento se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, concede-me a minha petição e outorgue o meu requerimento. Venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme ao mandato do rei. Mas por que Esté demorou tanto para falar a verdade? Lembre-se de que o povo dela estava condenado à morte, por causa do decreto do rei. Com tanta coisa em jogo, Esté precisava ter certeza de que escolheu o momento certo para falar. Então, ela esperou, criando outra oportunidade para mostrar ao marido o quanto ela o respeitava. Qual o valor da paciência e como podemos imitar o exemplo de Esté neste respeito? Paciência é uma qualidade rara e valiosa. Embora Esté estivesse angustiada e ansiosa para falar, ela foi paciente e esperou o momento certo. Podemos aprender muito com seu exemplo, porque todos nós definitivamente vemos erros que precisamos ser corrigidos. Se quisermos convencer uma pessoa com autoridade e resolver um problema, devemos imitar Esté e ser paciente. Se esperarmos pacientemente pelo momento certo e falarmos suavemente como Esté fez, até mesmo a oposição mais forte pode ser quebrada. Será que o Deus de Esté abençoou a paciência e a sabedoria? O humor de Amã logo mudou depois que ela saiu do banquete, e o que sua esposa e seus amigos o incentivaram a fazer.
A paciência de Esther preparou o caminho para uma sequência impressionante de acontecimentos. Amã deixou o banquete entusiasmado, alegre e de coração alegre, porque o rei e a rainha lhe mostraram grande consideração. Mas, ao passar pela porta do castelo, viu Mordecai, esse judeu que sempre se recusou a prestar homenagens especiais. Como vimos no capítulo anterior, Mordecai não fez isso por desrespeito, mas por causa da sua consciência e do seu relacionamento com Deus. No entanto, Amã ficou imediatamente cheio de raiva. Esther, capítulo 5, versículo 9. Quando Amã contou a sua esposa e amigos sobre este insulto, eles o encorajaram a preparar uma enorme estaca com mais de 20 metros de altura e pedir permissão ao rei para enforcar Mordecai. Amã gostou da ideia e imediatamente colocou o plano em ação, como nos diz o livro de Esther, capítulo 5, versículo 12 ao 14. Porque o rei ordenou que os documentos oficiais do império fossem lidos em voz alta. E o que ele aprendeu com eles? Enquanto isso, o rei teve uma noite incomum. A Bíblia Sagrada diz que ele perdeu o sono e por isso ordenou que os documentos oficiais do império fossem lidos em voz alta. A leitura incluiu um relato de conspiração para matar Assuero. Se lembrou do que havia acontecido. Aquele que queria matá-lo foram capturados e executados. Mas o que aconteceu ao homem que expôs essa conspiração? Mordecai. De repente, mais alerta, o rei perguntou como Mardoqueu havia sido recompensado. A resposta: nada foi feito por ele. Como nos diz no livro de Esther, capítulo 6, versículo 1 e 3. Vamos ver na íntegra. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então, mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mordecai tinha dado notícia de Bigtan e de Teres, 2 eunucos do rei, da guarda da porta, de que procuram pôr as mãos do rei Assuero. Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu. E os mancebos do rei, seus servos, disseram, coisas nenhuma se fez. Preocupado, o rei perguntou quais autoridades estavam disponíveis para ajudar a corrigir esta injustiça. Ironicamente, era Amã quem estava na corte do rei. Ele havia chegado muito rapidamente, talvez porque mal pudesse esperar para pedir permissão para executar Mordecai. Mas, antes que Amã pudesse fazer o seu pedido, o rei perguntou-lhe qual seria a melhor maneira de homenagear um homem que havia conquistado o favor do rei. Amã pensou que o rei estava falando dele. Depois propôs uma generosa homenagem, vestiu o homem com roupas reais e nomear um alto oficial para acompanhá-lo no desfile até Suzã no cavalo do rei, aplaudindo-o diante de todos. Imagine a cara quando soube que o homem que recebeu esta honra era Mardoqueu. E quem foi nomeado para acompanhar Mardoqueu? O próprio Amã, como nos diz o livro de Esther, capítulo 6, versículo 4 ao 10. Vamos ver na íntegra. Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que tinha preparado. E os mancebos do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer a honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei, o homem de cuja honra o rei se agrada. Traga o vestido real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregando-se o vestido e o cavalo à mão de um dos príncipes, do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada.
e leve-no a cavalo pelas ruas da cidade e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como dissestes, e fazei assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Relutantemente Amã terminou o que para ele era uma tarefa abominável, e depois correu para casa. Sua esposa e amigos dizem que essa reviravolta foi um mau presságio. Ele certamente seria derrotado na guerra contra Mordecai. Como Esté foi paciente e esperou mais um dia para apresentar seu pedido ao rei, Amã teve tempo de devolvê-lo. E quem sabe se não foi Deus quem fez o rei perder o sono. Não é de admirar que a Bíblia nos incentiva uma atitude de espera, como nos diz no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Vamos ver na íntegra. Eu, porém, esperei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Quando esperamos em Deus, às vezes descobrimos que sua solução para os nossos problemas são muito melhores do que qualquer solução que possamos encontrar por conta própria. Ela falou com ousadia. Quando foi a hora de Esté falar, não ousou mais testar a paciência do rei no segundo banquete. Ela teve que dizer tudo. Mas como o próprio rei deu-lhe a oportunidade perguntando-lhe novamente qual era o seu pedido, o tempo de falar havia chegado. Imaginemos Esté orando silenciosamente ao seu Deus, antes de proferir as seguintes palavras. Se achei graça aos seus olhos, ó rei, e se for do agrado do rei, a minha alma conforme o meu pedido, e do meu povo. Observe que ela, primeiro, mostrou respeito pelo que parecia certo para ela. Era muito diferente de Varte, a esposa do rei que humilhou deliberadamente. Além disso, Esté não culpou o rei por ser um tolo, por confiar em Amã. Em vez disso, ela implorou que ele a protegesse de algo que ameaçava a sua vida. Como Esté revelou o problema ao rei? Esta pergunta certamente deixou o rei impressionado. Quem ousaria colocar sua rainha em perigo? Esté continua. Fomos vendidos, eu e meu povo, para sermos aniquilados, mortos e destruídos. Agora, se tivéssemos sido vendidos apenas como escravos e apenas como servos, eu teria tido a minha paz. Mas o sofrimento não é apropriado quando prejudica o rei. Observe que Esté explicou o problema com fraqueza, mas acrescentou que teria ficado calada se fosse apenas uma ameaça à escravidão. No entanto, este genocídio teve um impacto tão grande no próprio rei que ele não conseguiu permanecer em silêncio. O exemplo de Esté nos ensina muito sobre a arte de obediência. Se você precisa levantar um problema sério com um ente querido ou mesmo com alguém em posição de autoridade, paciência, respeito e honestidade, pode ser de grande ajuda. Enfurecido, Assuero perguntou: quem é este? E onde está aquele que se atreveu a fazer isto? Imagine Esté apontando para o homem e dizendo: o homem, o adversário e o inimigo é este. O conselheiro o manipulou para assinar um decreto para matar sua esposa. O próprio rei foi ao jardim. Esté, capítulo 7, versículo 5 ao 7. O integrante covarde Amã se jogou aos pés da rainha. Quando o rei voltou para o quarto e viu Amã na cama de Esté, orando por ela, ficou ainda mais furioso e acusou-a de tentar estrupar a rainha na casa do rei. Parecia uma sentença de morte para Amã. Eles o trouxeram com o rosto coberto. Então, um dos oficiais do rei lhe contou sobre a grande coluna que Amã havia preparado para Mordecai. Assuero imediatamente ordenou que o próprio Amã fosse morto e enforcado. No mundo injusto de hoje, é fácil pensar que a justiça nunca será feita. Você já pensou assim? Esté nunca se desesperou, nunca ficou
pessimista e nunca perdeu a fé. Quando chegou o momento certo, ela defendeu corajosamente o que era certo e teve certeza de que Deus faria o resto. Temos que fazer o mesmo. Deus não mudou desde os dias de Esther. Ele poderia pegar uma pessoa perversa, astuta, em sua trama, como fez com Amã. Finalmente, o rei soube que Mardoqueu não era apenas o homem que havia protegido fielmente de uma conspiração de assassinato, mas também era o pai adotivo de Esther. Assuero deu Mordecai o cargo de primeiro-ministro que pertencia a Amã e deu a casa de Amã a Esther com todas as suas riquezas. Então Esther deu a Mardoqueu, como nos diz no livro de Esther, capítulo 8, versículo 1 ao 2. Agora que Esther e Mardoqueu estavam seguros, será que a rainha conseguiria se acalmar? Só se fosse egoísta. Naquela época, o decreto de Amã para matar os judeus foi transmitido a todos os cantos do império. Amã lançou a sorte, ou por aparentemente uma forma de espiritismo para saber o melhor momento para realizar este ataque brutal, como nos diz no livro de Esther, capítulo 9, versículo 24 ao 26. É verdade que aquele dia durou meses, mas o tempo passou rapidamente. Este desastre ainda pode ser evitado. Abnegadamente, Esther mais uma vez arriscou a vida ao comparecer diante do rei novamente, sem um convite oficial. Desta vez, ela chorou por seu povo, implorando ao marido que cancelasse este terrível decreto. Mas as leis promulgadas em nome do monarca persa não podia ser revogada. Daniel, capítulo 6, versículo 12 ao 15. O rei deu então autoridade a Esther e Mordecai para fazerem uma nova lei. Uma segunda proclamação foi enviada, dada aos judeus o direito de se defenderem. Cavaleiros foram rapidamente enviados a todas as partes do império, trazendo esta boa notícia aos judeus. A esperança renasce em muitos corações, como nos diz no livro de Esther, capítulo 8, versículo 3 ao 16. Também podemos imaginar os judeus em todo o império, armando-se, preparando-se para a batalha, algo que nunca teria feito sem esta nova lei. Mas o mais importante era se o Deus dos exércitos estaria com seu povo. Quando finalmente chegou o dia marcado, o povo de Deus estava pronto. Até mesmo muitos responsáveis persas estavam agora do lado de Israel. À medida que se espalhava a notícia do novo primeiro-ministro, o judeu Mordecai, Deus deu seu povo como uma grande vitória. Ele, sem dúvida, protegeu seu povo de represálias terríveis, dando a seus inimigos uma derrota esmagadora. Esther, capítulo 9, versículo 1 ao 6. Além disso, Mordecai nunca poderia governar com segurança a casa de Amã, enquanto os 10 filhos de Amã ainda estivessem vivos. E por isso que eles também foram mortos. Esther, capítulo 9, versículo 7 ao 10. Uma profecia bíblica foi então cumprida, pois Deus já havia predito a destruição total dos amalequitas, os perversos inimigos do seu povo, como nos diz em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17 ao 19. É muito provável que os filhos de Amã estejam entre os últimos membros desta nação condenada. A jovem Esther carregava um fardo muito pesado nas costas, que incluía a emissão de decretos reais, envolvendo guerra e execução. Claro, não foi fácil, mas a vontade de Deus exigia que o seu povo fosse preservado da destruição. A nação de Israel deve produzir o Messias prometido, a única fonte de esperança para toda a humanidade. Gênesis, capítulo 22, versículo 18. Quando o Messias, Jesus, veio à Terra, ele proibiu seus seguidores de participarem em guerras humanas. Isso é motivo de alegria
para os servos de Deus. Mateus, capítulo 26, versículo 52. Contudo, os cristãos estão travando uma guerra espiritual. Satanás fica cada vez mais determinado a destruir a nossa fé em Deus. Que bênção o exemplo de Esther. Esther é para nós, tal como ela, podemos demonstrar a nossa fé, persuadindo com sabedoria e paciência, demonstrando a nossa fé, persuadindo com sabedoria e paciência, demonstrando coragem e defendendo o povo de Deus com atitude de alto sacrifício.